Almost 1 year ago, in the month of August, we started our journey through the book of Revelation. Quase um ano atrás, no mês de agosto, a gente começou a nossa jornada no livro de Apocalipse. And tonight we're coming to the end of our study of this book. E hoje a gente está chegando no fim do nosso estudo desse livro. And this is a great way to finish the book of Revelation because the theme of these final 2 chapters is heaven. E essa é uma forma excelente de terminar o livro de Apocalipse, porque o tema desses últimos 2 capítulos é o céu. Now last week we were supposed to finish. That's okay, sem problema. But last week we were supposed to finish our study in Revelation. Na semana passada a gente deveria ter terminado o nosso estudo de Apocalipse. But as we started talking about heaven, it was just so good. We just thought, let's just go one more week. Mas quando a gente começou a falar sobre o céu, ficou tão bom que a gente pensou, vamos ficar mais uma semana nisso. And so that's what's happening tonight. Então é isso que está acontecendo hoje à noite. So tonight we're going to study chapters 21 and 22 of the book of Revelation. Então hoje a gente vai estudar os capítulos 21 e 22 do livro de Apocalipse. And whenever we open up our Bibles and study, we always want to begin with prayer. E sempre que a gente abre as nossas Bíblias e estuda, a gente quer começar isso com oração. So let's all pray. Então vamos orar. Father, tonight we want to thank you again for our time that we get to spend with you in the Bible. Pai, hoje à noite nós queremos te agradecer novamente pelo nosso tempo que a gente pode passar contigo na Bíblia. We pray that as we focus our attention on Jesus and on heaven, Nós oramos para que, conforme a gente foca a nossa atenção em Jesus e no céu, that you would do a transforming work in our lives. que o Senhor faça uma obra transformadora nas nossas vidas. I pray that you would intensify our love and devotion for Jesus. Eu oro para que o Senhor intensifique o nosso amor e a nossa devoção por Jesus. And I pray that as we learn about heaven, that would impact the way that we look at the earth. E eu oro para que, conforme a gente aprenda sobre o céu, isso possa impactar a maneira como a gente vive na terra. Lord, knowing that on earth we're living in the realm of shadows. Senhor, sabendo que na terra nós estamos vivendo no reino das sombras. And when we get to heaven, we're finally home. E quando nós chegarmos no céu, nós finalmente estaremos em casa. So I pray that you would make heaven more real to us than the world that we're living in right now. Então eu oro para que o Senhor faça o céu ser mais real para nós do que esse mundo no qual a gente vive agora. And we pray these things in the name of E Jesus. nós oramos essas coisas no nome de Jesus. Amen. Amém. Now last week as we started Revelation 21, Então na semana passada, quando a gente começou Apocalipse 21, I began by summarizing the final book of the Chronicles of Narnia. eu comecei resumindo o último livro das Crônicas de Nárnia. You guys remember that the Chronicles of Narnia was written by a man named C.S. Lewis. Vocês se lembram que as Crônicas de Nárnia foram escritas por um homem chamado C.S. Lewis? And the final book in this series is called The Last Battle. E o último livro dessa série é chamado A Última Batalha. And what's great about this book is that there's a wonderful description of heaven. E o que é excelente com relação a esse livro é que é uma descrição maravilhosa do céu. And what I love about this description is that it is completely the opposite of the way that so many people think about heaven. E o que eu amo nessa descrição é que é uma descrição completamente diferente ou oposta do que muitas pessoas pensam que o céu é. I've actually met people in church that are not excited about going to heaven. E eu, na verdade, já conheci gente na igreja que não tem empolgação nenhuma com a ideia de ir para o céu. You know, I talk to them about the second coming of Jesus and they respond by saying, gosh, I just hope he waits a little bit longer. E eu falo com eles, então, sobre a segunda vinda de Jesus e eles falam, eu só espero que ele espere um pouquinho mais para voltar. There's just so much more that I want to experience on this planet. Porque tem tanta coisa a mais que eu quero experimentar nesse planeta. Because in their mind they think heaven, clouds, fat angels, and harps. Que na mente deles eles estão pensando, o céu é nuvem, anjinhos gordos e harpas. And they think heaven, all we're going to be doing is singing? Are you kidding me? E daí eles pensam, no céu a gente vai ficar só cantando, você deve estar brincando comigo. And so their idea of heaven is so boring. Então a ideia que eles têm do céu é muito entediante. But I'll tell you, if you have a boring concept of heaven, you've got a wrong concept of heaven. Mas eu te digo que se você tem um conceito entediante do céu, você tem um conceito errado do céu. Heaven is not clouds floating in the cosmos. Então, o céu não são apenas nuvens flutuando no cosmos. Heaven is solid. O
O céu é algo sólido. Heaven is real. O céu é real. And what I love about C.S. Lewis's description about heaven E o que eu amo na descrição que o C.S. Lewis faz do céu is we get a clear understanding that heaven is more real and more exciting than the world in which we live right now. é que a gente consegue ter um entendimento claro de que o céu é mais real e mais empolgante do que esse mundo que a gente vive agora. So last week I tried to start by summarizing his description of heaven. Então, na semana passada, eu tentei começar resumindo a descrição do C.S. Lewis do céu. But tonight I want to do something better. Mas hoje eu quero fazer uma coisa melhor. I want you to hear his description of heaven. Eu quero que vocês ouçam a descrição que ele faz do céu. And then once your imagination is awakened, E uma vez que a sua imaginação estiver acordada, then we're going to jump into Revelation 21 and 22. aí a gente vai pular em Apocalipse 21 e 22. So I want you to listen to C.S. Lewis's description of heaven. Então eu quero que você ouça a descrição que o C.S. Lewis faz do céu. And remember, in the story of the Chronicles of Narnia, E lembre-se que na história das Crônicas de Nárnia, it's an imaginative story about a lion by the name of Aslan. essas histórias são histórias imaginárias sobre um leão chamado Aslan. And in these stories, Aslan represents E Jesus. nessas histórias, Aslan representa Jesus. And Aslan's country represents heaven. E o país de Aslan representa o céu. And the people that we read about in this story, they represent you and me. E as pessoas sobre as quais a gente lê na história representam eu e você. So I want you to listen to his description. Então eu quero que você ouça a descrição dele. Parecia ser ainda muito cedo e sentia-se no ar a frescura da manhã. De vez em quando paravam para olhar ao redor ou então para trás. Em parte porque tudo era incrivelmente lindo, mas em parte também porque havia ali alguma coisa que não conseguiam compreender. Pedro, disse Lúcia, que lugar é este? Você tem alguma ideia? Não sei, respondeu o grande rei. Ele me faz lembrar alguma coisa, mas não consigo saber o quê. Não seria algum lugar onde estivemos de férias alguma vez quando éramos bem pequenos? Se foi, deve ter sido um feriado muito agradável, disse Eustáquio. Aposto que no nosso mundo não existe um lugar como este. Vejam só que cores. No nosso mundo não dá nem para imaginar um azul igual ao azul daquelas montanhas. Será que não é o país de Aslan? Disse Tírian. Mas não é como o país de Aslan lá no topo daquela montanha, além do extremo oriental, disse Gil. Lá eu já estive. Se querem saber, disse Edmundo, isso aqui lembra algum lugar de Nárnia. Vejam aquelas montanhas ali na frente e aquelas outras enormes e cobertas de gelo lá mais adiante. Não se parecem com as montanhas que se viam lá de Nárnia, aquelas que ficavam para o lado do ocidente depois da cachoeira? É, parecem mesmo, concordou Pedro, só que estas são maiores. Aquelas ali eu não acho parecidas com coisa alguma de Nárnia, disse Lúcia. Mas olhem lá. Ela apontou para o sul, à esquerda deles. Todos pararam e viraram-se para olhar. Aquelas colinas lá, cobertas de florestas, e aquelas azuis lá atrás, não são iguaizinhas às da extremidade sul de Nárnia? Iguaizinhas, exclamou Edmundo, após um momento de silêncio. Puxa, são exatamente iguais. Vejam, lá está o Monte Piro, com seu cume bifurcado, e depois o desfiladeiro que vai dar na Arquelândia e tudo mais. E ainda assim não é a mesma coisa, disse Lúcia. É tudo diferente. Tudo é mais cheio de cores e parece muito mais longe do que eu recordava. E os montes são mais... não sei explicar. Muito mais reais, opinou Lord Digory baixinho. De repente, Sagaz abriu as asas e saiu voando. Planou no ar a uns 10 ou 12 metros de altura. Voou em círculos e depois pousou no chão novamente. Reis e rainhas, exclamou. Estávamos todos cegos. Estamos apenas começando a perceber onde nos encontramos. De lá de cima dá para enxergar tudo. O espelho d'água, o dique dos castores, o grande rio e cair para Véu, ainda resplandecendo às margens do mar oriental. Nárnia não morreu. Isto aqui é Nárnia. Mas como? Disse Pedro. Aslan disse que nós, os mais velhos, nunca mais regressaríamos a Nárnia, e aqui estamos nós. Isso mesmo, concordou Eustáquio. E vimos tudo ser destruído e o sol se apagar. É tudo tão diferente, acrescentou Lúcia. A águia tem razão, disse Lord Digory. Ouça, Pedro. Quando Aslan disse que vocês nunca mais poderiam voltar a Nárnia,
Ele se referia à Nárnia em que vocês estavam pensando. Aquela, porém, não era a verdadeira Nárnia. Ela teve um começo e um fim. Era apenas uma sombra, uma cópia da verdadeira Nárnia que sempre existiu e sempre existirá aqui. Da mesma forma que o nosso mundo é apenas uma sombra, uma cópia de algo do verdadeiro mundo de Aslan. Lúcia, você não precisa prantear Nárnia. Todas as criaturas queridas, tudo o que importava da velha Nárnia foi trazido aqui para a verdadeira Nárnia, através daquela porta. Tudo é diferente, sim. Tão diferente quanto uma coisa real difere da sua sombra, ou como a vida real difere de um sonho. Enquanto ele falava essas palavras, sua voz fez todo mundo estremecer, como ao som de uma trombeta. Mas quando ele acrescentou: está tudo em Platão, caramba! Gostaria de saber o que essas crianças aprendem na escola. Os mais velhos desataram a rir. Era exatamente isso que ele costumava dizer muito tempo atrás, naquele outro mundo, onde sua barba era grisalha em vez de dourada. Ele sabia por que eles estavam rindo, por isso começou a rir também. Mas não tardaram a ficar sérios de novo, pois, como você sabe, existe um certo tipo de felicidade e assombro que faz a gente ficar sério. É bom demais para se estragar com piadinhas. É tão difícil explicar a diferença entre essa terra ensolarada e a antiga Nárnia, quanto dizer que gosto tinham as frutas daquele país. Talvez você consiga ter alguma ideia se pensar no seguinte. Faça de conta que está em uma sala cuja janela dá para uma bonita baía, ou para um vale verdinho que se perde de vista entre as montanhas. Na parede oposta à janela existe um grande espelho. Agora olhe pela janela. Ao se voltar, você se depara com a mesma vista do mar ou do vale no espelho. E no espelho, o mar ou o vale são, num certo sentido, exatamente a mesma coisa que os reais. Ao mesmo tempo, porém, existe algo diferente. São mais vivos, mais maravilhosos, mais parecidos com os lugares de uma história que você, apesar de jamais ter ouvido, gostaria muitíssimo de escutar. Pois bem, a diferença entre a Nárnia antiga e a nova era algo assim. Os campos da nova Nárnia eram muito mais vivos. Cada rocha, cada flor, cada folhinha de grama parecia ter um significado ainda maior. Não há como descrevê-la. Se algum dia você chegar lá, então compreenderá o que quero dizer. Foi o unicórnio quem resumiu o que todos estavam sentindo. Cravou a pata dianteira no chão, relinchando, e depois exclamou: finalmente voltei para casa. Esse sim é meu verdadeiro lar. Aqui é o meu lugar. É esta a terra pela qual tenho aspirado a vida inteira, embora até agora não a conhecesse. A razão por que amávamos a antiga Nárnia é que ela, às vezes, se parecia um pouquinho com isto aqui. E acrescentou, soltando um longo relincho: avancemos, continuemos subindo. Então sacudiu a crina e partiu a todo galope, um galope de unicórnio, que se fosse em nosso mundo, o teria feito desaparecer em pouquíssimo tempo. Mas foi aí que aconteceu a coisa mais estranha. Todos os outros começaram a correr também, e para sua própria surpresa, descobriram que conseguiam acompanhá-lo. Não somente os cães e os humanos, mas também o gorducho confuso e até o anão Poggin, com suas perninhas curtas. O vento golpeava-lhes o rosto como se estivessem viajando em alta velocidade em um carro sem para-brisas. Os campos passavam voando como se fossem vistos das janelas de um trem-bala. E, embora corressem cada vez mais rápido, ninguém sentia calor, nem cansaço, nem ficava sem fôlego. Isn't that a great description? Não é uma descrição maravilhosa? When the unicorn hits the ground, Quando o unicórnio bate a pata no chão, it's solid. é sólido, It's the real world. é o mundo real. When we get to heaven, we're home. Quando a gente chegar no céu, a gente vai estar em casa. Our hearts are longing for that E os place. nossos corações têm ansiado por esse lugar. And the reason why there are things about this planet that we love. E as razões por que existem coisas nesse planeta que nós amamos, When we look at the mountains, when we go to the ocean, quando a gente olha para as montanhas ou quando a gente vai para o mar, when we go into small towns and large quando a cities, gente vai para cidadezinhas pequenas ou metrópoles, is because they're shadows of the world to come. é porque essas coisas são todas sombras desse mundo que está por vir. And some of you didn't know how to explain the desire that exists
within you. E alguns de vocês talvez nunca nem souberam explicar esse desejo que há dentro de But vocês. it's there Mas está lá. because Solomon said in Ecclesiastes Porque Salomão disse em Eclesiastes that God has put eternity into our que hearts. Deus colocou a eternidade dentro dos nossos corações. Guys, this is our home. Gente, essa é a nossa casa. Heaven is our home. O céu é a nossa casa. This world is a shadow. Esse mundo é uma sombra. And so in Revelation 21 and 22, we learn about our real home. Então, em Apocalipse 21 e 22, a gente aprende sobre a nossa verdadeira casa. Now, you remember in verse 1, we were introduced to a new heaven and a new earth. E você se lembra que no verso 1 nós somos apresentados a um novo céu e uma nova terra. So everything about this universe as we know it, it's going to be gone. Então, tudo com relação a esse universo da forma que a gente conhece irá desaparecer. The same way that the morning dew on the grass is burned up by the sun. Da mesma forma como o orvalho da manhã na grama será queimado, desaparece por causa do calor do sol. That's what this universe is. É isso que esse universo é. It's the shadow. É uma sombra. It's the fog. É essa neblina. It's the morning dew. É o orvalho da manhã. But when the sunrise takes place, Mas quando o pôr do sol surge, it's o time nascer do sol, for us to live in the real world, not in shadows. é a hora da gente viver no mundo real e não nas sombras. And so we read in the first verse that everything is going to burn. Então a gente leu no primeiro verso que tudo irá queimar. New heavens, new earth. Novos céus e nova terra. And then in verse 2 we began looking at the new E city, no verso 2 nós começamos a olhar para a nova the cidade, new Jerusalem. a nova Jerusalém. It's a city. É uma cidade. It's a beautiful, holy city. É uma cidade linda e santa. And this is where God's people are going to live. E é nesse lugar que o povo de Deus irá viver. Now, beginning in verse 11, Agora, começando no verso 11, we begin to look at the description of this city called the New Jerusalem. nós começamos a olhar para a descrição dessa cidade chamada Nova Jerusalém. And we begin by looking at her radiance. E a gente começa vendo o seu radiar de luz. Notice in verse 11 it says, its radiance like a most rare jewel, like a jasper, clear as crystal. Então, no verso 11 diz, o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. So try to imagine a jewel that is kissed by the sunshine. Então, imagine essa joia que é refletida, iluminada pela luz do sol. And imagine the reflections of light that radiates from that jewel. E imagine, então, a luz refletindo dessa joia. This is the appearance of the city. Essa é a aparência dessa cidade. It is a city of light. É uma cidade de luz. Because God is light. Porque Deus é luz. And we dwell in His light. E nós habitamos na luz dele. And so this is not a dark city. Então essa não é uma cidade escura. There's nothing about this city that resembles darkness. Não tem nada nessa cidade semelhante à escuridão. Everything is clean and clear. Tudo é claro e transparente. It's radiant. E é brilhante. The next thing is we're told about the gates of the city. O próximo assunto é que nos é falado sobre as portas dessa cidade. Look at verses 12 and 13. Veja os versos 12 e 13. Tinha um grande e alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. You know, when you read these words, it's, you know, for me, this might sound weird for you, but I always think about like the Lord of the Rings. Quando você lê essas palavras, pode até parecer estranho para vocês, mas eu sempre me lembro do Senhor dos Anéis. You know, remember like the return of the king when the king and all of his soldiers, they finally enter into their city? Então, vocês lembram no terceiro filme, que é o Retorno do Rei, quando o rei e os soldados, eles finalmente entram na cidade que pertence a You know, eles? they're riding their horses through those majestic gates. Então, eles estão montados nos cavalos deles, atravessando aqueles portões enormes. And you just see all those white flower petals falling from the sky. E daí você vê aquelas pétalas de flores brancas caindo do céu. Man, I get that kind of emotion when I read about the New Jerusalem. Então, quando eu leio sobre a Nova Jerusalém, eu sinto esse tipo de emoção. These are majestic
gates. Essas portas são majestosas. And we're going to, as we learn about the walls and foundations, I want you to see how enormous these gates are. E conforme a gente aprende sobre os muros e os fundamentos da cidade, eu quero que você veja quão enormes são essas portas. But on these gates we see are engraved the names of the sons of Israel. Mas nessas portas nós vemos que estão gravados os nomes dos filhos de Israel. And it just causes your imagination to just go crazy. It's just an amazing picture of heaven. E isso faz a sua imaginação ir à loucura, porque é uma imagem linda do céu. But I want you to see how enormous these gates are. Mas eu quero que você veja como esses portões, essas portas são enormes. Look at verses 14 through 20 and see the description of the walls and the foundations of this city. Então veja dos versos 14 até o verso 20 e veja a descrição dos fundamentos dessa cidade. But let's begin with verses 14 through 17. Mas vamos começar com o verso 14 até o verso 17. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e larguras iguais. Ele mediu a cidade com a vara. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. Guys, remember we're talking about a city. Gente, se lembrem que a gente está falando de uma cidade. We're not talking about the new earth that we're also going to be living in. A gente não está falando da nova terra na qual a gente também estará vivendo. We are talking about the capital city of Jesus. Nós estamos falando da cidade, a capital de Jesus. And what we learn in verses 14 through 17 is that the New Jerusalem, it's in the shape of a perfect cube. E o que a gente aprende nesses versos é que essa nova Jerusalém tem o formato de um cubo perfeito. So try to imagine a city, but don't think of it as our two-dimensional. Então tente imaginar uma cidade, mas não pense nas nossas duas dimensões. I mean, we're entering into God's dimensions. Nós estamos agora entrando nas dimensões de Deus. You know, here when we think about cities, everything's flat and tall. Então aqui quando a gente pensa em cidades, tudo é plano e tem uma altura. This coming city is in the perfect shape of a cube. Mas essa cidade que está por vir tem o formato perfeito de um cubo. The length of this city is 2,200 kilometers. O comprimento dessa cidade é de 2.200 quilômetros. The breadth of this city is 2,200 kilometers. A largura dessa cidade é de 2.200 quilômetros. The height of this city is 2,200 kilometers. E a altura dessa cidade é de 2.200 quilômetros. Guys, that's a huge city. Gente, essa é uma cidade enorme. And those are tall walls. E esses muros são bem altos. Guys, think about this. Gente, pensem nisso. This city has 5.83 million square kilometers. Essa cidade tem 5,83 milhões de quilômetros quadrados. The walls of the New Jerusalem are 65 meters thick. E a espessura dos muros da Nova Jerusalém é de 65 metros. And 2,200 kilometers high. E eles têm 2.200 quilômetros de altura. It's been estimated that you can fit 100 billion people into this city. E a estimativa é que você pode colocar dentro dessa cidade 100 billion. 100 bilhões de pessoas. We've got 6 billion people on the earth right now. Nós temos 6 bilhões de pessoas na Terra agora. But because of the dimensions in God's mathematics, Mas por causa das dimensões na matemática de Deus, some people estimated that you could actually fit 100 billion people into that city. algumas pessoas dão essa estimativa de que você pode colocar até 100 bilhões de pessoas nessa cidade. And no one would feel crowded. E ninguém ia se sentir espremido. This city, and maybe this will help you understand how big this city is. E talvez isso que eu vou falar agora te ajude a entender o quão grande essa cidade realmente é. The measurements that are given to us for the New Jerusalem is the size of the moon. As medidas que a gente tem para Nova Jerusalém são do tamanho da Lua. But now imagine the moon not round but a cube. Agora então imagine a Lua não arredondada, mas em formato de cubo. And now you can imagine the size
of the New Jerusalem. E agora você consegue imaginar o tamanho da Nova Jerusalém. Remember when Jesus said, "I'm going to prepare a place for you"? Lembra quando Jesus disse, eu estou indo para preparar um lugar para vocês? Guys, God made this planet, this universe in 6 days. Gente, Deus fez esse planeta, esse universo em 6 dias. And we are impressed by its beauty. E a gente fica impressionado com a beleza do universo. Jesus has been working on this city for 2,000 years. Jesus está trabalhando nessa cidade por 2000 anos. How amazing do you think that city is going to be? Então imagine quão linda vai ser essa cidade. And we have this city that is coming that is our home. E a gente tem essa cidade que está vindo e é nossa casa. And it's the size of the moon. E é do tamanho da lua. But not round, but square. Mas não arredondada e sim em formato de cubo. And then look at verse 18. E veja o verso 18. This will show you the quality of this city. Isso vai te mostrar a qualidade dessa cidade. O muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. So jasper, it's gold in appearance. Então, o jaspe tem aparência de ouro. But pure jasper is like clear glass in substance. Mas o jaspe puro, ele é como vidro transparente em substância. So this is transparent gold. Então, isso é ouro transparente. These are the walls. E isso são os muros. So try to imagine these walls just radiating with this pure golden color, and the walls are transparent. Então tente imaginar esses muros irradiando esse transparente dourado e os muros são transparentes. And it's 65 meters thick. E tem 65 metros de espessura. And it's 2,200 kilometers high. E tem 2.200 quilômetros de altura. And then check out the foundations of the wall. E veja então os fundamentos desses muros. Look at verses 19 through 20. Veja o verso 19 até o verso 20. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o 10º com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. Guys, this is where our imaginations need to wake up. Gente, é nessa hora que a nossa imaginação tem que acordar. And I want you to see the variety of colors that is in heaven. E eu quero que você veja a variedade de cores que há no céu. Because a lot of people think there are only 2 colors in heaven. Porque muita gente pensa que só tem 2 cores no céu. Gold and white. Dourado e branco. And that's all they think is in heaven. It's just either, do you want gold or white? Então é isso que eles pensam que tem no céu. O que você prefere? O que você quer? Dourado ou branco? But I want you to just think about, we're just talking about the concrete of heaven. Então eu quero que vocês pensem, a gente está falando do concreto do céu. We're not talking about like the palaces or anything. We're just talking about the concrete of the walls. A gente não está falando dos palácios ou nada disso. A gente está falando do concreto das paredes. Jasper is gold. O jaspe é dourado. Sapphire is blue. Safira é azul. Agate is sky blue. Calcedônia é azul, é celeste. Emerald is green. Esmeralda é verde. Onyx is a variety of colors mixed together, such as red and white. E o sardônio é feito de uma variedade de cores misturadas, como vermelho e branco. Carnelian is an orange red. O sárdio é esse alaranjado ou avermelhado. A chrysolite is gold. O crisólito é dourado. The beryl is a sea green. O berilo é verde da cor do mar. Topaz is yellow green. O topázio é um amarelo esverdeado. Chrysoprase is golden green. E o crisópraso é verde dourado. And jacinth is violet. O jacinto é violeta. And the amethyst is purple. E a ametista é roxa. So guys, if you like tie-dye, you're going to love heaven. How would I say that? Tie-dye. You guys know what tie-dye is? You know how that psychedelic... Se você gosta dessa estampa bem louca, cheia de cores, vocês vão adorar o céu. Man, just this explosion of colors is represented in the New Jerusalem. Essa explosão de cores sendo representada na Nova Jerusalém. But you got to check out these other gates. Mas você tem que ver as outras portas que tem. Man,
Look at verse 21. Veja o verso 21. We read, "And the 12 gates were 12 pearls, each of the gates made of a single pearl." A gente vê aí no verso 21 que as 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. Now try to imagine how big those oysters were. Então imagine o tamanho dessas ostras que You know, fizeram it's essas like pérolas. the wall is 2,200 kilometers high. Porque o muro tem 2.200 metros, 2.200 quilômetros de altura. And the gates are all one single pearl. E as portas são feitas de uma única pérola. Now, does this let you know that the things that we value on earth really isn't that important in heaven? Então será que isso já não te faz perceber que as coisas que a gente valoriza aqui na Terra não são realmente importantes no céu? I mean, think about this. We value gold. Então pense nisso, a gente dá valor pro ouro. In heaven, it's asphalt. It's the street. E daí no céu o ouro é a rua, o asfalto. We value jewels. A gente valoriza joias. God says that's concrete here. E aqui no céu é concreto. And man, we love pearls. E a gente adora pérolas. Well, at least girls do. Pelo menos as meninas. You know, they love pearls. Elas amam pérolas. But God says they're gates. Mas Deus diz, aqui é só o portão. And when was the last time you saw a pearl that big? E qual foi a última vez que você viu uma pérola desse tamanho aqui? Guys, this should remind us that sometimes we're valuing the wrong things in this life. Gente, isso aqui deveria nos lembrar que algumas vezes a gente está valorizando as coisas erradas aqui nessa vida. I mean, have you ever thought through the logic of how much we value money? Você já pensou na lógica do quanto a gente valoriza dinheiro? It's paper with ink. É papel com tinta. Guys, that's what money is. It's paper with ink. Gente, é isso que o dinheiro é, papel com tinta. And jewels, it's just rocks that we dig out of the ground or out of the E caves. joias são só rochas que a gente tira de cavernas ou do solo. And there are people that are willing to throw away their eternal souls just to possess these things for a short period of time. E existem pessoas que estão dispostas a jogar fora as suas almas eternas simplesmente para possuir essas coisas por um curto período de tempo. And God looks at us with such compassion. E Deus olha para nós com tanta compaixão. But he also looks at us with such sadness. Mas também Ele olha para a gente com tristeza. Because he sees a humanity of people that are spending and throwing their lives away for these temporary things. Porque Ele vê essa humanidade de pessoas que está desperdiçando as suas vidas por essas coisas temporárias. Stuff that has no eternal value. Coisas que não têm valor eterno. I'll tell you, if you ever study Egyptian history, E eu te digo, se você já estudou alguma vez história egípcia, one of the most tragic things that you'll read about are the pharaohs. uma das coisas mais tristes sobre as quais você pode ler é sobre os faraós. And how when they were going to die, it was the law. All of his servants, all of his wives, they were to be executed too, so that they could all be put into the pyramids with him. Então, quando os faraós estavam perto da morte, todos os servos deles e as esposas que eles tinham deveriam ser executados para serem enterrados junto com ele. And all of their possessions, everything that was in their palace, it would all go into their E pyramids. todas as posses e tudo que havia nos palácios dos faraós deveria ir também para as pirâmides. Because they believe that once they die, there is a spiritual Nile River and a boat is going to come and take all of that stuff into eternity for them. Então eles criam que uma vez que eles estivessem mortos, existia um rio Nilo espiritual que viria e ia tomar todas essas coisas. Guys, there was even a woman in the United States that when she died, she was buried in her Cadillac. Teve uma mulher nos Estados Unidos que quando ela morreu, ela foi enterrada no Cadillac dela. She loved her pink Cadillac so much, she said, look, when I die, this is going to be my coffin. Ela amava tanto o Cadillac cor-de-rosa dela que ela disse, quando eu morrer, esse vai ser meu caixão. So she spent a lot of money to buy a lot of ground so they can bury her in this Cadillac. Então ela gastou muito dinheiro para poder comprar bastante terra onde eles pudessem enterrar o Cadillac com ela dentro. Guys, you can't take it with you. Gente, você não pode levar com você as coisas. Jesus asked this question. Jesus fez essa pergunta. What will it profit a man if he gains the whole world and loses his soul? Que lucro terá um homem se ele ganhar o mundo todo e perder a sua alma? That's a great question for us to think about. E essa é uma pergunta excelente para a gente refletir sobre ela. Think about the things that you value in life. Pense nas coisas que você valoriza na vida. Is it eternal? São eternas? Or is it just pavement? Asphalt. São só o pavimento. Gold, asphalt in heaven. Que o ouro é asfalto no céu. It's just concrete.
É só concreto. Try to imagine you that are parents. Então pense em vocês que são pais. Your children just wasting away their life, just trying to get as many rocks as they can from the street outside. Os seus filhos desperdiçando o máximo possível da vida deles, tentando conseguir rochas do meio da rua. Guys, you know, when they're little, that's cute. Gente, quando eles são crianças, isso é bonitinho de ver. My little 2-year-old boy thinks that's great. O meu filhinho de 2 anos acha o máximo fazer You isso. know, when we go for a walk, he loves to pick up little rocks and just put them in my hand. Então, quando a gente vai caminhar, ele adora pegar pedrinhas e colocar na minha mão. He just thinks little rocks are so cool. Ele pensa que pedrinhas são tão legais. But guys, if he's 20 years old and he still thinks those little rocks are cool, I'm concerned. Mas, gente, se ele tiver 20 anos e ainda pensar que essas pedrinhas são legais, eu vou ficar preocupado. And here we are on earth, just, that's my rock and that's my asphalt. E aqui a gente está na terra. Essa é a minha pedra, esse é o meu asfalto. And think about how many families have been destroyed because you're just trying to collect rocks and asphalt. E pense quantas famílias já foram destruídas porque eles estavam tentando colecionar pedras e asfalto. In verse 21, we read about the street of the New Jerusalem. It says, and the street of the city was pure gold, transparent as glass. E no verso 21 a gente lê sobre as ruas dessa cidade. Diz que a rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Did you know that pure gold is transparent? Você sabia que o ouro puro é transparente? You know, the gold that we think about today, all of the really dark yellow color, all of that are the impurities. Você sabe que esse ouro que a gente conhece hoje, aquele ouro bem amarelo escuro, tudo que faz ele ser amarelo escuro são as impurezas. When you heat up gold and you start removing all the impurities, Quando você aquece o ouro e começa a remover todas as impurezas, the way you know that you got pure gold, a maneira de você saber que você já tem ouro puro it's transparent. é quando ele está transparente. It looks like glass. Parece vidro. The asphalt in heaven is pure gold. There's no defects to it. O asfalto no céu é ouro puro, não tem defeito nenhum nele. There is no impurities to it. Não tem nenhuma impureza nele. And think about this, you and I are going to be walking on it. E pense nisso, eu e você, a gente vai estar andando em cima disso. How cool is that? Não é super legal? We're going to be walking on it. A gente vai estar andando em cima. Verse 22, we see the temple. No verso 22 a gente vê o templo. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. What temple? Que templo? Exactly. Exatamente. There is no temple. Não tem templo. Because we don't need a building in heaven to worship God. Porque a gente não vai precisar de um prédio no céu para a gente adorar a Deus. Because in the New Jerusalem, we're going to go directly to God. Porque na Nova Jerusalém a gente vai poder ir diretamente para Deus. God himself is the destination of worship in the New Jerusalem. O próprio Deus é o destino da adoração na Nova Jerusalém. And isn't that really why heaven is heaven? E não é exatamente por isso que o céu é o céu? Because Jesus is there? Porque Jesus está lá. You know, I mean, it's awesome reading about the city, but our hearts, what it's longing for the most is just to be with Jesus. Então é maravilhoso a gente poder ler sobre a cidade, mas o que os nossos corações realmente estão ansiando é por Jesus. And think about how real and how pure and how deep worship's going to be, because we're going to be going straight to him. Então pense o quão real e o quão puro a adoração será, porque a gente estará indo diretamente a Ele. The light of the New Jerusalem is described in verse 23. E no verso 23, a luz da Nova Jerusalém é descrita. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. No more copel in heaven. Não vai mais ter copel no céu. There's going to be no more lights, no more stoplights, because God himself is going to light the city. Não vai ter mais luzes nem semáforos, porque o próprio Deus vai iluminar a cidade. What an awesome destination. Que destino maravilhoso nosso. But also notice her accessibility. Mas também perceba o acesso à cidade. Look at verses 24 through 26. Veja do verso 24 ao verso 26. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Guys, the kings that are referred to
are you and me. Gente, os reis que são mencionados aqui somos eu e você. We are the kings and queens of this city. Nós somos os reis e rainhas dessa cidade. But I want you to notice that we have access in and out of this city. Mas eu quero que você perceba que a gente tem acesso livre para entrar e sair da cidade. Now, let me explain to you what's going to happen. Então, deixa eu explicar para você o que vai acontecer. In the future, No futuro, when Jesus Christ makes everything new, quando Jesus Cristo fizer tudo novo, we're going to have access to 3 places. nós teremos acesso a 3 lugares. There is heaven that we think about, the throne room of God. Então, existe o céu no qual a gente pensa que é a sala do trono de Deus. And then there is this city the size of the moon called the New Jerusalem. Aí tem essa cidade do tamanho da lua chamada Nova Jerusalém. And there's this new planet called the New Earth. E daí tem esse novo planeta chamado de a Nova Terra. All 3 of these locations fall under the category of heaven. Todas essas 3 localizações caem na mesma categoria que é o céu. And we are going to have access into all 3 locations whenever we want. E nós teremos acesso a essas 3 localidades quando a gente quiser. I believe on the new earth there's going to be mountains and trees and cities. E eu creio que nessa nova terra haverá montanhas, e árvores e cidades. Because what we see on the earth right now is the shadow. Porque o que a gente vê na terra agora é a sombra. The new earth is the real earth. A nova terra é a terra real. So everything that we love about this earth, it's there, but the real is there. Mas tudo que a gente ama com relação a essa terra aqui estará lá, mas o real estará lá. And then there's a city. E haverá cidade. And this city is going to be like the moon just rotating around the earth. E essa cidade será como a lua, girando ao redor da terra. And then above this city is the throne room of God. E acima dessa cidade há a sala do trono de Deus. And we are going to be able to travel to every destination at the speed of thought. E nós seremos capazes de viajar para qualquer destino na velocidade de um pensamento. Because we have our new Porque bodies. nós teremos os nossos novos corpos. Hey, let's go hang out at the mountain on the new earth. Ah, vamos então ficar um pouquinho lá nas montanhas na nova terra. Boom, you're there. Rapidinho você chega lá. Hey, what do you want to do now? O que você quer fazer agora? Hey, we've got forever. Ah, a gente tem para sempre. It's not going to get dark. Não vai ficar escuro? Hey, let's go hang out. Let's go to the throne room of God and let's just see what the angels are up to. Ah, vamos passar um tempo na sala do trono de Deus e ver o que os anjos estão a fim de fazer. Boom, you're there. E rapidinho você chega lá. Hey, let's go to the new city, man. Ah, vamos para a nova cidade. Let's go just hang out with Moses and Paul. Vamos lá ficar com Moisés e Paulo. Boom, you're there. Rapidinho você chega lá. Guys, you realize that this is a reality for you if you're a Christian? Gente, vocês já perceberam que isso é uma realidade para você que é cristão? One of the things that just causes my brain to freak out Uma das coisas que faz o meu cérebro ir à loucura is knowing that I'm going to be there. é saber que eu estarei lá. It's not if, Não é se, it's when. é quando. Everyone that is a Christian here, this is your reality. Para todo mundo que é cristão aqui, essa é a sua realidade. Guys, our life on earth is like A this. nossa vida na Terra é desse tamanho. Guys, you understand that everything about our life here on earth is the shadow? Vocês entendem que tudo na nossa vida aqui na Terra é uma sombra? This is the dream. Esse aqui é o sonho. This is not the reality. Isso não é a realidade. Our life on earth is like A this. nossa vida na Terra é assim. James described it as breathing on the mirror and watching the vapor disappear. Então, Tiago descreve isso como quando você assopra no espelho e você vê aquele embaçado desaparecer. Everything that's real is what's permanent. Tudo que é real é aquilo que é permanente. This is permanent. E isso é permanente. This is what every Christian is going towards. É em direção a isso que todo cristão está indo. Guys, this is what our hearts are longing for. Gente, é por isso que os nossos corações estão ansiando. Verse 27, we see the safety of the city. No verso 27, a gente vê a segurança da cidade. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Guys, there's going to be no crime. Gente, não haverá crime. That means there's no need for the honies.
Não haverá crime, então quer dizer que não vai precisar ter Rony, You know, no police. nenhuma polícia. I mean, could you imagine living in a city where there is zero crime? Você consegue imaginar viver numa cidade onde não tem nada de crime? None of us can. Nenhum de nós consegue. Because none of us have ever existed in that kind of environment. Porque nenhum de nós jamais existiu ou jamais viveu nesse tipo de ambiente. That's why heaven is better than anything on earth. É por isso que o céu é melhor do que qualquer coisa na terra. There's nothing unclean there. Não existe nada impuro lá. Because this is a city of light. Porque essa é uma cidade de luz. Guys, darkness cannot exist in light. Gente, a escuridão não pode existir na luz. It'll die in light. A escuridão morre na And luz. so everything about this city is clean. Então tudo nessa cidade é limpo. Everything about this city is true. Tudo nessa cidade é verdadeiro. And the people that are there E as pessoas que estão lá only are those whose names are written in the Lamb's Book of Life. são apenas aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. If you have not given your heart to Se Jesus, você não entregou seu coração para Jesus, if you are not a Christian tonight, se você hoje à noite não é cristão, then your name is not in this book. então o seu nome não está nesse livro. And the Bible tells us in Revelation chapter 20 E a Bíblia nos fala em Apocalipse capítulo 20 that everyone whose name is not in the book of life que todo aquele cujo nome não está no livro da vida was thrown into the lake of fire. será jogado no lago de fogo. Guys, you understand why the gospel is so important? Gente, vocês entendem por que o evangelho é tão importante? If you're not a Christian, God wants you to become a Christian. Se você não é cristão, Deus quer que você se torne cristão. He wants you to give your heart to Jesus tonight, Ele quer que você dê o seu coração para Jesus hoje à noite. so that instead of looking forward to an eternity in hell, Para que ao invés de você esperar por uma eternidade no inferno, you can have the same excitement that we have of an eternity in heaven. você pode ter essa mesma empolgação que nós temos com relação a uma eternidade no céu. In chapter 22, verse 1, we read about the river of life. No capítulo 22, verso 1, nós lemos sobre o rio de vida. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. I love rivers, Eu amo rios. and I believe that this will be the most spectacular river we've ever seen. E eu creio que esse vai ser o rio mais espetacular que a gente já viu. This river of life represents eternal life. Esse rio de vida representa a vida eterna. This river of life represents the satisfied life. Esse rio de vida representa a vida completa, com satisfação. You see, one drink from this river, you're satisfied forever. Veja que se você tomar um pouquinho, der um gole da água desse rio, você está satisfeito para sempre. That means every time we drink from this river, it's all for total enjoyment. Isso quer dizer que toda vez que nós bebermos da água desse rio, vai ser simplesmente por satisfação. And you know what makes this river different than all other rivers? E sabe o que faz esse rio ser diferente de outros rios? The source is God himself. Porque a fonte é o próprio Deus. It says that it flows from the throne of God and from the Lamb. Porque diz que fluía do trono de Deus e do Cordeiro. In Jeremiah chapter 2 verse 13, Em Jeremias capítulo 2, verso 13, it calls God the fountain of living waters. Deus é chamado de a fonte das águas vivas. Guys, when you drink of Jesus, you're satisfied. Gente, quando você bebe de Jesus, você fica satisfeito. Not only is there a river, but there's also a tree. E não há apenas um rio, mas também há uma Look árvore. at verse 2. Veja o verso 2. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. In the book of Genesis, we were introduced to the tree of life for the first time. No livro de Gênesis, nós somos apresentados à árvore da vida pela primeira vez. And because of sin, access to the tree of life was denied. E por causa do pecado, o acesso à árvore da vida foi negado. In Revelation, we now see that access to the tree of life is opened. E em Apocalipse, a gente vê agora que o acesso à árvore da vida é aberto. You know what the key was? E sabe qual que foi a chave? The tree of life on the mountain called Calvary. A árvore da vida na montanha chamada de Calvário. Guys, you got to understand that when Jesus died on a tree, Gente, vocês têm que entender que quando Jesus morreu numa árvore, that tree was not the tree of death. essa árvore não era a árvore da morte. That tree is the tree of life. Essa árvore é a árvore da vida. Because when Jesus suffered and died in our place, Porque quando Jesus sofreu e morreu no nosso lugar, love died o amor morreu so that we could live. para que nós pudéssemos viver.
And it's by trusting in Jesus, E é através da nossa confiança em Jesus, God in human flesh, Deus em carne humana, that you can be saved and forgiven of all your sins que você pode ser salvo e perdoado de todos os seus pecados. and have the guarantee right now that you're going to heaven. E ter a garantia agora mesmo de que você está indo para o céu. And you'll have access to this tree of life. E você terá acesso a essa árvore da vida. But what else I love about this tree, Mas o que eu amo também com relação a essa árvore it has fruit on it. é que tem frutos nela. I love it because it tells me that there's going to be food in heaven. E eu amo porque isso me diz que vai ter comida no céu. I like food. Eu gosto de comida. And I love this tree that every month there's a different fruit on this tree. E eu gosto dessa árvore porque a cada mês tem um fruto diferente. Man, wouldn't you love to have a tree like that in your garden? Você não ia gostar de ter uma árvore dessa no seu jardim? The fruit of the month. A fruta do mês. You know? And so I believe we're just going to be hanging out under this tree, just enjoying the food. Então eu acho que a gente vai estar lá embaixo da árvore, curtindo, só aproveitando a comida. So when it talks about the leaves are there for the healing of the nations, Então quando fala que as folhas da árvore estão ali para a cura das nações, it doesn't mean that there's going to be sickness, isso não quer dizer que haverá doença. because we know from earlier that sickness is gone. Mas a gente sabe, como a gente viu agora há pouco, que não vai mais ter doença. But healing here speaks of nourishment. Mas a cura aqui fala de nutrição, It speaks of enjoyment. fala de gozo, alegria. Or better yet, it speaks of refreshment. Ou então fala de refrigério. And so we're going to be refreshed all the time. Então nós estaremos sendo refrescados o tempo todo. Verse 3, we also see there's gonna no longer will there be anything accursed. E nós vemos no verso 3 que não haverá mais nada semelhante à maldição. Because there's no more sin, there's no more curse. Porque não tem mais pecado, não tem mais maldição. And then in verses 3 and 4, we see that God's presence is there. E nos versos 3 e 4 nós vemos que a presença de Deus está lá. In verse 3 it says, "But the throne of God and of the Lamb will be in it, and his servants will worship him." No verso 3 diz: o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Guys, this is the greatest beauty of heaven. Gente, essa é a maior beleza do céu. God is there. Deus está lá. This is the greatest beauty of heaven. Essa é a maior beleza do céu. God is there. Deus está lá. Verse 4, "And they will see his face, and his name will be on their foreheads." No verso 4, eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. So we're going to be in God's presence, and we're going to worship him. Então nós estaremos na presença de Deus e nós iremos adorá-lo. And in heaven, there's no longer a need for faith. E no céu não haverá mais a necessidade de fé. Because in heaven, everything is now on the basis of sight. Porque agora no céu tudo está baseado na visão. And the name of God is going to be stamped on our foreheads. E o nome de Deus estará impresso nas nossas testas. This speaks of ownership, possession. Isso fala de possessão. And you know what? When God writes his name on us, he uses permanent ink. E sabe de uma coisa? Quando Deus escrever o nome dele em nós, ele usará tinta permanente. We're there forever. Nós estaremos lá para sempre. We're going to see Jesus finally. Nós finalmente veremos Jesus. And then in verse 5 we see there's no darkness. E então no verso 5 nós vemos que não há escuridão. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Guys, people generally like the darkness, Gente, as pessoas geralmente gostam da escuridão. either because they're tired, Ou porque elas estão cansadas, and when they're tired, they just want to sleep, e quando elas estão cansadas, elas só querem dormir. or because the day's really bad. Ou porque o dia é muito difícil. Have you ever just had a horrible day and you just can't wait for it to end? Você já teve um dia tão ruim que você não via a hora do dia terminar? Man, maybe you're in suffering, maybe everything is going wrong at work and school. Talvez você esteja sofrendo ou tudo está dando errado no trabalho, na escola. Maybe your relationships with people are really bad. Talvez os seus relacionamentos com as pessoas são muito difíceis. Man, don't you just look forward to the night? Então você não fica esperando a noite chegar. You know, especially when you're hanging out at their house and you're like, "Oh, it's getting late. I gotta go." Ou então, principalmente quando você está na casa de outra pessoa e você diz, bom, está ficando tarde, eu tenho que ir embora.
But there are times that you don't want the night to come. Mas também existem momentos em que você não quer que a noite chegue. When you're doing what you love doing, Quando você faz aquilo que você ama fazer, when you're spending time with the people you love being with, quando você gasta tempo com as pessoas com quem, a quem você ama. guys, heaven's going to be like that forever. E, gente, o céu será assim para sempre. The experience we're going to have in heaven, none of us are going to want it to end. As experiências que nós teremos no céu serão tão impressionantes que nenhum de nós desejará que acabem. Guys, we can finally throw away our watches Nós finalmente poderemos jogar fora os nossos relógios. because the night will never come. Porque a noite nunca chegará. We are going to be we're going to be joyful and happy forever. Nós estaremos alegres e felizes para sempre. And all of that is going to be enjoyed in the light. E tudo isso será aproveitado na luz. And then in verses 6 through 21, we come to the conclusion. E então, do verso 6 ao 21, nós temos a conclusão. This is where the book of Revelation now finishes. E é aqui, então, que o livro de Apocalipse termina. Look at verse 6. Veja o verso 6. O anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. This means that everything that we read and learned about in Revelation, you can trust it. It is reliable. Isso quer dizer que tudo o que a gente leu e aprendeu no livro de Apocalipse é confiável. That means everything that we read about in Revelation is our hope. Isso quer dizer que tudo aquilo que a gente lê aqui em Apocalipse é a nossa esperança. You know what makes us different, Christians, different than non-Christians? Sabe o que faz de nós cristãos diferentes dos não cristãos? We live with hope. Nós vivemos com esperança. We have a living hope in this world. Nós temos uma esperança viva nesse mundo. And our hope is Jesus. E a nossa esperança é Jesus. Chapter 22, verse 7. Capítulo 22, verso 7. Here's our hope, guys. Look at verse 7. Essa é a nossa esperança, gente. Vejam o verso 7. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Jesus is coming back soon. Jesus está voltando em breve. He's our hope. Ele é a nossa esperança. So what should we be doing waiting for the return of Christ? Então, o que nós deveríamos estar fazendo enquanto esperamos pelo retorno de Cristo? We should be obeying the word of God. Nós deveríamos estar obedecendo a palavra de Deus. Jesus said, if you love me, you'll keep my commandments. Jesus disse: se você me ama, você guardará os meus mandamentos. So that means that our obedience to the word of God, it's not because we're afraid of God or we're trying to keep a set of rules and regulations. Então isso quer dizer que a obediência que nós temos a Deus não é porque nós temos medo de Deus ou porque nós queremos guardar algumas regras. But it's because we love him. Mas é porque nós o amamos. And that's why 1 John says that the commands of God are not burdensome. E é por isso que 1 João diz que os mandamentos de Deus não são fardos. Guys, it is not a heavy job to obey the words of Jesus. Gente, obedecer às palavras de Jesus não é um trabalho pesado. It's a matter of perspective. É uma questão de perspectiva. You know, like when there's someone that you don't like says, "Hey, can you go take the trash out?" Sabe, quando tem alguém que você não gosta, que vira para você e diz: você pode ir lá levar o lixo lá fora? Man, why are you telling me to do that? That's just like a heavy command. Por que ele está me falando para fazer isso e me mandar fazer esse trabalho chato? But guys, you've been in love. Mas, gente, vocês já se apaixonaram. You know, there's that girl that you go cuckoo, cuckoo, you know? Sabe aquela menina que quando você olha para ela, you're just in love with that girl. Você simplesmente está apaixonado por essa menina. And so the girl says, "Hey, can you take the trash out for E daí me?" a menina diz para você: você pode levar o lixo lá fora para mim? Oh yeah, I'll do that for you. Eu faço isso para você. In fact, I'll get the trash can from every house here. Eu levo o lixo de todas as casas daqui. What's the difference? Qual que é a diferença? Love. Amor. Guys, when you love Jesus, it is a joy to obey his word. Gente, quando você ama Jesus, é uma alegria obedecer a palavra If dele. you do not like obeying his words, Se você não gosta de obedecer as palavras dele, it's a heart problem. então é um problema difícil, é um problema de coração. It's probably because you don't love Jesus. Provavelmente é porque você não ama Jesus. So think about that tonight. Então pense sobre isso hoje à noite. Jesus is coming back. Jesus está voltando. So let's obey him. Então vamos obedecê-lo. Look at verses 8 and 9. Veja os versos 8 e 9. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo.
Mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. So what these verses teach us in conclusion Então, o que esses versos nos ensinam em conclusão is make sure you always worship God. é para que você garanta que você sempre esteja adorando a Deus. We don't worship angels. Nós não adoramos anjos. We don't worship Mary. Nós não adoramos Maria. We don't worship the pastor. Nós não adoramos o pastor. We don't worship the church. Nós não adoramos a igreja. We don't worship Christian music. Nós não adoramos a música cristã. We worship God. Nós adoramos a Deus. And number 2, you obey the book. E número 2, você obedece o livro. Obey the word of God. Obedeça a palavra de Deus. Look at verses 10 and 11. Veja os versos 10 e 11. Então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Now let me explain to you what those words mean because it sounds a little confusing. Deixa eu explicar para vocês qual que é o significado dessas palavras, porque parece um pouco confuso. It's not that complicated. E não é tão complicado assim. What these verses are saying is this. O que esses versos estão dizendo é o seguinte. When Jesus Christ comes back, eternal destinies are going to be fixed. Quando Jesus Cristo voltar, os destinos eternos serão selados. That means that evildoers and the spiritually filthy are going to remain that way forever in hell. Isso quer dizer que os malfeitores ou os imundos espiritualmente permanecerão dessa forma para sempre no inferno. And everyone that is righteous and holy are going to remain that way forever in heaven. E todos aqueles que são justos e santos permanecerão dessa forma para sempre no céu. Now that's comforting. E isso é confortante. I remember someone asked me this question. Eu me lembro que uma vez uma pessoa me fez uma pergunta. Do you think there is the possibility Você acha que há a possibilidade that when we get to heaven that someone can sin and start the whole process all over again? de que quando a gente chegar no céu alguém pode pecar e começar todo o processo de novo? You know, it's like, oh man, what if someone just messes up in heaven and just ruins it for everybody? É tipo assim, imagina se alguém fizer uma besteira no céu e acabar com tudo para todo mundo. You know, some of you guys are looking at your husband like, yeah, what if he messes it up? Algumas de vocês olham para o marido de vocês e pensam, vai que ele faz uma besteira. Well, this verse tells us no one can mess it up. Esse verso aqui nos diz que ninguém pode fazer besteira nenhuma. Because everyone in heaven is going to forever be righteous and holy. Porque todo mundo no céu será para sempre santo e justo. Verse 12. Verso 12. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. So not only is Jesus coming back, but he's coming back to reward his people. Então Jesus não está apenas voltando, mas ele está voltando para recompensar o seu povo. Now it's important that you understand this. E é importante que você entenda isso. Jesus is coming back to judge his enemies. Jesus está voltando para julgar os seus inimigos. But he's coming back to reward his people. Mas ele está voltando para recompensar o seu povo. That means how we live for Jesus on earth will impact the quality of our life in heaven. Isso quer dizer que a forma como a gente vive para Jesus aqui na terra irá impactar a nossa qualidade de vida no céu. It is good for Christians to be interested in eternal rewards. E é bom para os cristãos que eles estejam interessados em recompensas And eternas. Jesus is the one that's going to come and reward us. E Jesus é aquele que virá para nos recompensar. Verse 13. Verso 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. And again, we've already looked at these words in Revelation 1. E de novo a gente já olhou para essas palavras em Apocalipse 1. But basically, these words are the titles of Jesus. Mas basicamente essas palavras são os títulos de Jesus. And it focuses in on the eternal nature of Christ. E elas se focam na natureza eterna de Cristo. Verses 14 and 15. Versos 14 e 15. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. So those that have been redeemed by Christ, Então, aqueles que foram redimidos por Cristo, people that are trusting in Jesus as their one and only Savior, pessoas que confiam em Jesus como seu único e suficiente Salvador, they're going to live forever
in the New Jerusalem. Elas viverão para sempre na Nova Jerusalém. But outside the city, Mas fora da cidade, that's a reference to hell. essa é uma referência ao inferno. Because if you're not in heaven, then you're in hell. Porque se você não está no céu, então você está no inferno. Everyone who died rejecting Christ, Todos aqueles que morreram rejeitando a Cristo, living in their sins, vivendo nos seus pecados, they're going to be in hell forever. eles estarão no inferno para Now sempre. notice the description of these unbelievers. Então perceba a descrição desses não cristãos. In verse 15, they're first described as dogs. Então no verso 15 eles são primeiro descritos como cães. This word for dog, it literally refers to a street dog. Então essa palavra para cães se refere literalmente a cão de rua, vira-lata. Man, I wish you could all get to know this one dog that just hangs out on our street. E eu gostaria que vocês conhecessem um cachorro vira-lata que fica passeando na rua da minha You know, casa. I've seen some pretty dirty dogs, but this is a very ugly dog. Eu já vi cachorros muito sujos, mas esse cachorro é muito feio. Man, it is. Maybe you'll see the dog when you leave tonight. Talvez vocês até vão ver o cachorro aqui quando vocês This is forem how you'll embora. recognize it. E é assim que vocês vão reconhecer ele. Like half of the body, it looks like it's been like eaten away by like a nuclear reactor, you know, that just leaked. Então metade do corpo dele parece que foi devorado por um reator nuclear. You know, like the other half of the body just looks like it's just like permanent dreadlocks. E o outro lado do corpo parece que tem dreads permanentes. And you could probably smell it too. E provavelmente você vai conseguir sentir o cheiro também. That is the kind of dog that is being referred to here. Então é esse tipo de cachorro que está sendo falado aqui nesse versículo. And basically, in heaven, everything's clean. E basicamente no céu tudo é limpo. And the only reason why we can be there is because God made us clean. E a única razão por que a gente pode estar lá é porque Deus nos fez limpos. But these dog sorcerers is another interesting thing. Mas os feiticeiros desses cães... sorcerers? Uh-huh. Então Dogs os and sorcerers. feiticeiros desses cães são outras coisas, é outra parte interessante. Did you know that sorcerers in the Greek, it's the word pharmakia? Então você sabe que feitiçaria no grego é a palavra farmáquia. That sounds interesting. E isso parece interessante, We get the word pharmacy from that. porque a gente tira a palavra farmácia daí. The word sorcery, it involves the usage of hallucinogenic drugs. Então a palavra feitiçaria envolve o uso de drogas alucinógenas. Because many times people would take drugs as the doorway into the spirit world. Porque muitas vezes as pessoas usam as drogas como a porta de entrada para o mundo espiritual. And there in that world, they would meet demons. E nesse mundo elas conhecem os demônios. That's why these hallucinogenic... I am not hallucinating. Eu não estou alucinando, But these hallucinogenic drugs fall into the category of sorcery. Mas é por isso que essas drogas alucinógenas entram na categoria de feitiçaria. Gosh, sexual immorality, É imoralidade sexual. that includes sex outside of marriage. Isso inclui o sexo fora do casamento. That includes adultery. Isso inclui It adultério. includes homosexuality. Inclui homossexualismo. It includes Verdade. sex with kids. Inclui o sexo com crianças. It includes sex with animals. Inclui sexo com animais. It includes every sexual perversion. Inclui qualquer tipo de perversão sexual. The only kind of sex that is clean before God É o único tipo de sexo que é limpo diante de is Deus. the sex between one man, one woman in the context of marriage. É o sexo entre um homem e uma mulher no contexto do casamento. Everything outside of that is sexual immorality. Tudo, qualquer outra coisa fora disso é imoralidade The sexual. murderers are there. Os assassinos também estão ali. Jesus said, even if you hate someone in your heart, you're guilty of murder. E Jesus disse que simplesmente pelo fato de você odiar alguém no seu coração, você já é acusado de assassinato. Guys, killing someone doesn't make you a murderer. Gente, matar alguém não faz de você um assassino. All it does is prove that you already are a murderer. Tudo o que faz é provar que você já era um But assassino. you can kill people in your hearts, in your imagination. Mas você pode matar as pessoas no seu coração e na sua imaginação. Idolaters. Idólatras. These aren't just people that worship statues. Essas são pessoas que adoram estátuas. Whatever the master passion of your life is, that's your God. Qualquer coisa que seja a paixão principal da sua vida, isso é seu Deus. And if God is not the master passion, then you're committing idolatry. E se Deus não é a sua paixão principal, então você está cometendo idolatria. And everyone who loves and practices falsehood. E então todos aqueles que amam e praticam a mentira. Because in John 8,
Porque em João 8, verse 44, no verso 44, Jesus said that Satan is the father of lies. Jesus disse que Satanás é o pai da mentira. So when you're living in deception, you are speaking Satan's language. Então, quando você está vivendo na mentira, você está falando a língua de Satanás. And in heaven, only truth is going to be accepted. E no céu será aceito apenas a verdade. Verse 16. Verso 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. So Jesus Christ is both God and man. Então, Jesus Cristo é ambos, Deus e homem. As the root of David, he's God. Como a raiz de Davi, ele é Deus. This means that he's David's maker. He's David's life sustainer. Isso quer dizer que ele é o criador de Davi, ele é aquele que sustenta a vida de Davi. As being a descendant of David speaks of his humanity. E sendo descendente de Davi, isso fala da humanidade de Jesus. He descended from David's bloodline. Ele é descendente da linhagem sanguínea de And Davi. this means he's the Messiah. E isso quer dizer então que ele é o Messias. And he's the bright morning star. E ele é a estrela da manhã. That means that he is the new day. Isso quer dizer que ele é um novo dia. All this darkness that we experience now, it's going to pass away. Toda essa escuridão que a gente conhece agora irá desaparecer. Because Jesus, the new day, is coming. Porque Jesus, o novo dia, está voltando. Verse 17. Verso 17. O Espírito e a noiva dizem vem. E todo aquele que ouvir, diga vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Guys, if you've been with us and you've been listening to these messages in Revelation, it's time for you to decide what you're going to do with Jesus. Gente, se você tem estado conosco e tem ouvido essas mensagens de Apocalipse, é hora de você decidir o que você vai fazer com relação a Jesus. Guys, every single one of us are one heartbeat, one breath away from eternity. Cada um de nós está muito, muito, muito próximo da eternidade. And you need to hear what the Holy Spirit and the church are saying to you. E você tem que ouvir o que o Espírito Santo e a igreja estão dizendo para você. Come and drink. Venha e beba. Drink of Jesus, the living water. Beba de Jesus, a água viva. And he'll forgive you of all your sins. E ele irá perdoar todos os seus And pecados. he'll give you heaven. E ele te dará o céu. And eternal life will begin now. E a vida eterna começará agora. Guys, you come. You give your heart to Jesus tonight. Gente, venham, entreguem o seu coração a Jesus hoje à noite. You don't wait till tomorrow. Você não precisa esperar até amanhã. You're one heartbeat away. Você está muito, muito perto. You're one breath away from eternity. Você está muito perto da eternidade. You give your heart to Jesus now. Entregue o seu coração para Jesus agora. Verses 18 and 19. Verso 18 e verso 19. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. So these words validate the reliability and the value of the book of Revelation. Então essas palavras validam a veracidade e a confiança que o livro de Apocalipse tem. Because if you add or take away anything from this book, you are polluting it. Porque se você adicionar ou tirar qualquer coisa desse livro, você estará o poluindo. And God values his word so much E Deus valoriza tanto a sua palavra that there are consequences to polluting the word of God. que haverá consequências para aquele que poluir a palavra de Deus. If you take anything away from this book, Se você tirar qualquer coisa desse livro, he'll take away your right to heaven. ele tirará de você o seu direito de ir ao céu. You add anything to this book, Se você adicionar alguma coisa a esse livro, and he'll add to you the judgments that we read about in the tribulation. então ele adicionará para você os julgamentos sobre os quais a gente leu na tribulação. So guys, just read it and obey it. Então, gente, leiam e obedeçam. Verse 20. Verso 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Guys, this is the prayer of all of God's church. Gente, essa é a oração de toda a igreja de Deus. Man, just reading those words, just even in my heart, just like, gosh, Lord, come quickly. Gente, ao ler essas palavras, eu sinto no meu coração: Senhor, volte logo. If you're here tonight and the thought of the return of Christ terrifies you, Se você está aqui hoje à noite e essa ideia do retorno de Cristo te aterroriza, then you've got a problem. então você tem um problema. There's something going on in your life that you're keeping secret. Alguma coisa está acontecendo na sua vida e você está mantendo isso em segredo. If you read those words and you're thinking, oh man, but not now.
Se você lê essas palavras e você pensar, mas não agora, then you got a problem. então você tem um problema. Because you don't understand Jesus and you don't understand heaven. Porque você não entende Jesus e você não entende o céu. But if you're saying, oh, yes, come tonight, Mas se você lê e diz, sim, venha hoje à noite, then you're probably doing okay. então provavelmente você está indo bem. Because this is the heart of all of God's people. Porque esse é o coração de todo o povo de Deus. And I love how verse 21 ends. E eu amo a maneira como o verso 21 termina. Ends with grace. Termina com graça. Because that's what we all need every day. Porque é isso que todos nós precisamos todos os The dias. grace of the Lord Jesus be with you all. Amen. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Amen? Amém? All right. Well, Revelation has been a great series for us to go through, and I'm glad we were able to do it together. Apocalipse foi uma série excelente para a gente atravessar juntos e eu fico feliz por a gente poder ter feito isso juntos. And, man, it's just so good to be reminded that we're going to heaven. E é tão bom ser lembrado de que nós iremos para o céu. And we're going to be with Jesus forever. E nós estaremos com Jesus para sempre. Well, tonight we want to finish like we do every night. Então hoje à noite a gente quer terminar como a gente faz todas as noites. We always finish our service giving time for us to respond to the message. E a gente sempre termina os nossos cultos tendo esse tempo para que nós possamos responder à mensagem. And we do this with worship and communion. E a gente faz isso com adoração e com a ceia. And so what we're going to do is we're going to pray. O que a gente vai fazer é que a gente vai orar. And then Ju's going to come up and she's going to lead us in a couple of songs. E a Ju então vai vir para frente e vai nos liderar em algumas canções. And during this time, you're going to have the opportunity to go to the table in the back E durante esse tempo você vai ter a oportunidade de ir até a mesa lá atrás and to receive the bread and the juice, the elements of communion. e receber o pão e o suco, que são os elementos da ceia. And once you receive it from the back, you can go and sit back down in your seats and receive it personally with Jesus. E depois de pegar os elementos lá atrás, você pode voltar para o seu lugar e receber esses elementos de modo pessoal com Jesus. I encourage married couples to do it together. E eu encorajo os casais casados a fazer isso And if juntos. some of you friends want to do it together, go for it. E vocês, amigos, se quiserem fazer isso juntos, façam também. And if some of you just want to do it personally, privately, you can. E se alguém de vocês quiser fazer isso de maneira pessoal, modo mais privado, você pode fazer isso também. But you need to understand that communion is an act of worship that can only be enjoyed by Christians. Mas você tem que entender que a ceia é um ato de adoração que pode ser exclusivamente aproveitado por cristãos. If you're not a Christian, please do not eat the bread and drink the juice. Se você não é cristão, por favor, não coma o pão e não beba o suco. But if you are a Christian, you're more than welcome to share in communion with us. Mas se você é cristão, você é mais do que bem-vindo a compartilhar a ceia conosco. As we remember the body of Jesus, Conforme nós nos lembramos do corpo de Jesus, God in human flesh, Deus em carne humana, came to earth to suffer and die in our place on the cross. veio para a terra para sofrer e morrer no nosso lugar na cruz. Guys, he is the living bread. Gente, Ele é o pão vivo. And Jesus said if you eat of him, you'll never die. E Jesus disse que se você comer dele, você nunca morrerá. And the juice represents the blood of Christ. E o suco representa o sangue de Cristo. Guys, there is nothing powerful enough that can wash away sin except the blood of Jesus. Gente, não existe nada poderoso o suficiente que possa nos limpar do pecado a não ser pelo sangue de Jesus. Your good works can't do it. As suas boas obras não podem fazer Your isso. religion can't do A it. sua religião não pode fazer Your isso. spiritual leaders can't do it. Os seus líderes espirituais não podem fazer isso. Only the blood of Jesus. Apenas o sangue de Jesus. So when you eat the bread and drink the cup, you remember what Jesus did for you. Então, quando você estiver comendo o pão e bebendo o cálice, lembre-se do que Jesus fez por você. If there's sin in your life tonight, you need to confess that sin to Jesus and ask him to forgive you. Se há pecados na sua vida hoje à noite, você precisa confessar esses pecados para Jesus e pedir que Ele te perdoe. Because if you love your sin more than Jesus, then don't receive communion. Porque se você ama os seus pecados mais do que a Jesus, então não receba a ceia. Because you're not worthy of it. Porque você não é digno dela. But if you love Jesus more than your sin, Mas se você ama Jesus mais do que os seus pecados, then you ask Jesus to forgive you and you go, you receive communion. então peça a Jesus que te perdoe e vá e receba a ceia. Because the Bible says that God's cleansing you of all unrighteousness. Porque a Bíblia diz que Deus limpa você de toda injustiça. And once everyone's received of communion, we're all going to finish together with prayer. E assim que todos tiverem recebido a ceia, nós terminaremos juntos com oração. And then you guys get to walk out of this building and live for Jesus
waiting for the coming of Christ. E daí vocês podem sair desse prédio e viver para Jesus esperando a volta de Cristo. Let's pray. Vamos orar. Father, tonight we want to thank you for the final chapters of Revelation Pai, hoje à noite nós queremos te agradecer por esses capítulos finais de Apocalipse and reminding us again of our real city, of our real country. e por nos lembrar novamente da nossa verdadeira cidade, do nosso verdadeiro país. And I pray that every person here would have a living relationship with Christ so that they can get there. Eu oro para que todas as pessoas aqui possam ter um relacionamento vivo com Cristo até que cheguem lá. So please just come and breathe on us, Lord, with your grace. Então, por favor, venha e sopre sobre nós com a sua graça. And while every head is bowed and every eye is closed, Enquanto todas as cabeças estão curvadas e os olhos fechados, neste momento eu vou tentar de falar em português. Mas se você está aqui neste lugar e você sabe que você nunca recebeu Jesus Cristo como seu Salvador, eu quero te encorajar. Venha para Jesus. Você precisa. E agora Deus está convencendo seu coração que você precisa de Jesus. Ele está mostrando para você que você é um pecador. E você precisa saber que todos os pecadores sem Jesus vão para o inferno. O inferno é um lugar real. O inferno é um lugar eterno. Mas por esta razão você precisa receber Jesus Cristo agora. Mas se você quer receber Jesus, eu quero te liderar em uma oração simples. Só repita comigo, com fé e convidando Jesus Cristo na sua vida. E também você precisa saber que Jesus vai entrar na sua vida, tá bom? Então, ore comigo se você sabe que você precisa receber Jesus Cristo hoje à noite. Senhor Jesus, eu acredito que o Senhor é Deus. Eu acredito que o Senhor morreu e ressuscitou dos mortos. Eu confesso que eu sou um pecador. Perdoa-me. Entra na minha vida. Seja meu Salvador. Seja meu Senhor. E ajuda-me de viver uma vida por ti diariamente. Em teu nome. Amen. And Lord, for every person that prayed that, e Senhor, para todos aqueles que oraram essa oração, we pray that you would now empower them to live for you. nós oramos agora para que o Senhor os capacite a viver para ti. And for every Christian, E para todo aquele que é cristão, we come and we celebrate your life at the Lord's table. nós vimos e celebramos a sua vida à mesa do Senhor. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. So as